e, sobretudo, usar a cada um de nós como agentes de transformação e de esperança. Não pergunte para o outro por quê, o que ele tem feito da vida, se ele tem orado, se ele não tem orado. O que nós precisamos apresentar para o outro é que ele é amado, que existe esperança, e se precisar, você está ali só para ouvir. Eu costumo dizer, e isso eu aprendi com uma amiga, pastora Roberta Fonseca, e ela diz que a nossa dor deveria ser o nosso maior ministério. Isso para mim foi incrível, porque ela desenvolveu um projeto que se chama Clínica da Alma. E nesse projeto, pessoas que têm depressão ou mesmo qualquer outro transtorno do humor ou qualquer outra questão envolvendo aí as emoções humanas, podem ir lá nessa clínica para receber tratamento. E ela cria esse ministério depois dela mesma sofrer com depressão. E ela disse que ela entendeu que somente uma pessoa que passou pelo que ela passou enquanto estava em depressão poderia entender outras almas que sofrem. Querida, e digo mais querida porque isso acontece mais com as meninas do que com os meninos. Se alguém um dia abusou sexualmente de você, você é a pessoa mais indicada para entender alguém que sofreu o mesmo tipo de abuso. Você não precisa ficar presa na sua dor, na sua fragilidade, mas você pode transformar esta dor em forma de servir outras pessoas. Porque nós nos fortalecemos quando estamos ajudando a outros. E é tão interessante que eu estava um dia pensando em algumas coisas e eu lembrei muito da história da minha mãe. Já contei para vocês que a minha mãe faleceu, né? Aos 47 anos de idade a minha mãe falece, após sofrer com um AVC isquêmico generalizado. Faltou oxigênio no cérebro e com isso ela sofreu prejuízo em todo o cérebro. 17 dias após essa condição, ela falece aos 47 anos de idade. Mas a história da minha mãe é muito interessante. A minha mãe, quando tem por volta de 2 anos de idade, os pais se separam. E pensa, pais separados na década de 50. O preconceito que a sociedade tinha. Então, a minha avó, uma mulher muito bonita, agora vocês sabem a quem eu puxei. Essa risada é de aprovação, assim, que dó. De duas, uma, a avó era feio, ela não puxou a avó, né? A minha avó, uma menina de 20 anos de idade, separada com 3 filhos. Casou aos 13. Naquela época, né? Casa aos 13 com um homem bem mais velho do que ela. Meu avô já tinha mais de 40 anos de idade quando eles casam. Por condições, lógico, não entro em detalhe, eles separam. Nessa separação, a minha avó sai, minha avó morava no Paraná, volta para Minas, para ver o que ela vai cuidar da vida, porque a mãe dela morava em Minas, a minha bisavó. Claro que ela chega lá num vilarejo, uma menina tão jovem, separada, com 3 crianças, agora só 2, o meu avô havia ficado com o filho mais velho. A minha avó chega lá com 2 menininhas, a minha mãe com 2 aninhos e a minha tia com 6 meses de idade. Quando ela percebe que, claro, ela não foi aceita naquele vilarejo, ela então decide ir para São Paulo para tentar a vida. E claro, ao chegar em São Paulo, ela percebe que seria impossível cuidar dela e 2 bebês. Então ela decide voltar para Minas com a ideia de deixar a minha mãe ali para ser criada pela avó. 2 aninhos então, a minha avó coloca a minha mãe sentada no banco da sala e diz assim, Betinha, minha mãe chamava Bete, Betinha, eu vou ali à cozinha buscar uma boneca para você, tá? Fica sentadinha aí que a mamãe vai voltar com a boneca. Claro que ela saiu pela porta da cozinha, pelos fundos, para nunca mais voltar. A minha mãe fica sentada ali, esperando a mãe voltar, quando percebe que essa mãe não volta. Ela vai para a cozinha, não acha a mãe, e a minha tia, que viu toda essa história, irmã da minha avó, minha tia-avó, diz que a minha mãe ficou dando voltas, saindo pela porta dos fundos, entrando pela sala, procurando essa mãe. E quando ela percebe que essa mãe não volta, a minha mãe, as poucas palavras que já sabia dizer, para de falar. E volta a falar somente aos 7 anos de idade. Tamanho foi o trauma. É tanto que o apelido da minha mãe no vilarejo era Mudinha. Porque ela não falava. Aos 7 anos de idade ela volta a falar.
E cresceu achando que ela não tinha valor. E na cabeça da minha mãe era uma confusão, porque ela acreditava em Deus. A minha avó, minha bisavó, uma mulher extremamente devota a Nossa Senhora. Ela sabia que Deus existia, que Deus era amor, ela tinha certeza disso, mas ela não conseguia entender como um Deus que ama tanto havia abandonado. Uma criança de 2 anos de idade havia tirado a mãe dela, ela não conseguia entender isso. E a mamãe dizia que ela aprendeu que ela não podia tirar a própria vida, porque isso era pecado. Então a minha mãe um dia contou para mim que ela vivia pedindo para Deus: por favor, tira a minha vida. Por favor, tira a minha vida. Tira a minha vida. E ela não conseguia entender como Deus a havia abandonado, sendo que Ele era um Deus de amor. Minha mãe cresce com essa sensação. Não encontra o pai, não encontra a mãe. Vai encontrar a minha avó. A minha mãe já estava grávida da minha irmã caçula. Já estava no 4º filho. No 4º? A Rosângela é a 4ª, né? Porque é tanto em casa. Não, ela é a 5ª. E o David é o 6º. Aos 25 anos de idade, minha mãe já tinha 6 filhos. E aí, quando a minha mãe está grávida de mim, angustiada, porque eu não conhecia o pai, não conhecia a mãe, confusa com essa ideia do cuidado de Deus e ao mesmo tempo abandonou. Ela está bem cedinho lá em São Paulo. Sou ZL, viu? Zona Leste de São Paulo. Nem todo mundo é perfeito. É que o pastor falou que é nós, né? Minha mãe está lá, colocando roupa no varal. Era umas 6 horas da manhã. E ela está nessa angústia. E ela escuta alguém no portão e fala assim: moça, psiu, psiu. A casa era bem assim nos fundos. E ela olha para o portão e vê uma moça mais ou menos da idade dela chamando no portão. Aí ela diz assim: gente, será que ela está precisando de alguma coisa, né? Ainda estava meio escuro. Aí ela foi correndo para abrir o portão para saber se aquela moça precisava entrar. São Paulo, Zona Leste. Adoro Zona Leste, estive lá recentemente, tá? Para alguém não achar que eu tenho preconceito, adoro lá. É sério. E aí, a minha mãe vai ao portão e diz assim: você está precisando de alguma coisa? Nunca tinha visto aquela moça. E a moça diz assim: não, eu só vim aqui para te fazer um convite. Você quer ir à igreja comigo amanhã? Se você quiser ir, olha, eu moro na rua tal, número tal, que dava algumas quadras da casa da minha mãe. Se você quiser ir à igreja amanhã, é só você aparecer lá na minha casa por volta das 8h30 que a gente vai à igreja junto. Você me promete que vai? Minha mãe falou assim: prometo. Claro que a minha mãe não ia. Minha mãe tinha horror a crente. Ela já percebeu que era coisa de crente. Que quem é o doido que vai na igreja de sábado pela manhã? Minha mãe falou: isso só deve ser de alguma igreja, meio pancada da cabeça, porque assim, sábado de manhã eu vou para uma igreja. Óbvio que ela não ia. Ela só falou que ia para que a moça fosse embora. E ela de fato esqueceu daquele convite. À noite, no que a minha mãe dorme, ela tem um sonho. E nesse sonho estavam a minha mãe, o meu pai e aquela moça. E nesse sonho, o meu pai e aquela moça olhavam para o céu e viam alguma coisa muito linda no céu. A minha mãe olhava e não conseguia ver o mesmo. E ela diz que no sonho ela vai se angustiando. E ela vira para aquela moça e fala assim: o que vocês estão vendo no céu? A moça vira para ela e diz assim: você não está enxergando, Beth? Minha mãe diz assim: não, eu não consigo ver. Ela fala assim: mas é tão maravilhoso, é tão intenso e você não enxerga? Ela fala: não, eu não enxergo. Por que será que eu não enxergo? E aquela moça diz assim: você não enxerga porque você não aceitou o convite. 7 horas da manhã, minha mãe estava na casa da Felícia. Sério. A Regina está aqui de prova porque ela já era nascida na época, porque ela é bem mais velha do que eu. Gente, isso é uma forma de elogiar, porque quem olha imagina que eu sou a mais velha, entendeu? Então eu tenho que marcar para ninguém achar que eu sou a mais velha da família. Minha mãe já estava com a Regina arrumadinha, que tinha 3 para 4 aninhos, com a minha outra irmãzinha de 2 aninhos, a Regiane, que ia fazer 2 aninhos ainda, lá na casa da Felícia, 7 horas da manhã. Felícia escuta alguém batendo
palma, era muito cedo, sai para atender e vê aquela moça que ela tinha convidado lá na porta com 2 crianças. Ela falou assim, nossa, já? Minha mãe já manda entrar, serve uma coisa esquisitíssima chamada cevada. Eu acho esquisito até hoje. Graças a Deus que eu descobri que eu sou alérgica à cevada, é sério. Me livrei. Gente, eu não posso, sou alérgica. Minha mãe entra. E sabe por que ela foi? Porque quando lá no sonho, a moça diz assim, você não enxerga porque você não aceita, você não aceitou. A minha mãe vira para a Felícia, que nós sabemos que o nome dela é Felícia, e diz assim, eu aceito o convite. E no que a minha mãe olha novamente para os céus, ela vê a arca de Noé descendo, cheia de anjos, e com Jesus sentado no meio. Naquele sábado ela foi para a igreja, pela manhã. E aconteceu, pastor Jefferson, algo que ninguém que cuida de igreja quer que aconteça, principalmente quem está levando uma visita pela primeira vez. Aconteceu naquele sábado. O pregador faltou. E como o pregador, eles estavam esperando aparecer, o pregador em cima da hora não aparece, o irmãozinho pegou o estudo bíblico, aquele que a gente conhece da capa preta, quem é antigo como eu sabe qual é, e subiu para o púlpito. E no que subiu, ele já subiu pedindo desculpas. Gente, desculpa, o pregador faltou, então eu peguei aqui um estudo bíblico e nós vamos fazer um estudo bíblico hoje. Vocês me acompanham? Todo mundo abre a Bíblia e nós vamos fazer um estudo bíblico hoje sobre a volta de Jesus. A minha mãe nunca havia ouvido dizer sobre volta de Jesus. E por isso que ela sonhou com a arca de Noé, porque era a história bíblica que ela conhecia. E naquele sermão, verso a verso, falando sobre a segunda vinda de Jesus, a minha mãe entendeu que ela havia sonhado com a volta de Jesus. E o mais impressionante dessa história é que naquela sexta-feira, pela madrugada, aquela moça chamada Felícia, que era mais ou menos da idade da minha mãe, havia feito uma oração, um pedido a Deus. Ela disse assim, Senhor, não consigo falar para muitas pessoas sobre o seu amor, mas por favor, que o Senhor coloque hoje, no quintal, uma moça que o Senhor queira salvar. Uma moça que o Senhor queira dizer para ela que ela é especial para o Senhor. E ela disse assim, vou comprar o pão em outra padaria. Não vou comprar nessa pertinho de casa, vou na outra. Porque o Senhor há de colocar alguém no quintal. E Deus colocou a minha mãe. Para responder à oração ou à indagação de uma menina que já há 18 anos perguntava para Deus se ela era amada. E Deus de forma especial diz assim, eu te amo de forma incondicional. Sabe? A Felícia faz a minha mãe entender que a minha mãe é especial. E a minha mãe muda a casa dela. E a casa da minha mãe tem a missão de mudar a casa de outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando alguém está sem esperança, pensando em suicídio, porque quem comete o suicídio não quer morrer, quer se livrar da dor. E se a única forma de se livrar da dor for morrendo, vai usar desta estratégia para se livrar. Se você encontrar alguém que está sofrendo, saiba que a sua influência pode não simplesmente salvar aquela vida, mas salvar gerações. Pode impactar muitas outras vidas. E aí um dia eu estava perguntando para minha mãe, e é assim que eu comecei a contar a história dela para vocês. Eu disse assim, mãe, eu não consigo te entender direito em alguns aspectos. Como a senhora consegue ser essa mulher tão especial? Minha mãe era mãe de todo mundo, era a pessoa que lia a alma das pessoas, que é o cerne da necessidade do outro. E eu disse assim, a senhora cresceu com a sua avó, que era uma mulher incrível, que cuidou da minha mãe, junto com as tias que viviam ali perto,
mas sempre com esse vazio, sabe, de faltar uma mãe. E eu falei assim, como que a senhora consegue ser essa mãe incrível que a senhora é? Como que a senhora consegue ter tanto amor para dar para as pessoas? E eu não me esqueço do que ela me disse. Ela disse assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada do mundo para dar amor, porque eu sei o quanto o amor faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada do mundo para ter a melhor família do mundo, porque eu sei o quanto uma família faz falta. E a minha mãe me ensinou que é possível viver em abundância, mesmo na falta. O que te faltar, você é a pessoa mais indicada para dar aquilo para alguém, porque você sabe o quanto faz falta. Nós estamos muito acostumados, e claro, e na maioria das vezes é assim mesmo, por conta do sofrimento, a entender porque somos assim, a entender o que o trauma fez conosco, o que a história que se desviou do percurso normal que ela deveria percorrer, fez conosco. Mas nesta manhã, eu te convido para experimentar o sobrenatural na sua vida. Porque Deus, Ele tem um ministério para a sua dor. Ele tem um ministério para a sua falta. Ele tem um ministério para o seu trauma. Porque você é a pessoa mais indicada a oferecer aquilo que te faltou. Porque você sabe o impacto que é viver com algo que você gostaria de ter e não teve. Deus te convida para viver em abundância. E, sobretudo, que essa abundância transborde para impactar outras vidas. Eu gosto